Você já teve aquela reação no trabalho que um segundo depois você pensa, por que eu fiz isso? Aquele comentário que escapa, aquele sim que você queria que fosse um não, aquele gesto que foi mal interpretado. É um reflexo quase animal, que parece vir de um lugar que você não controla. É como se existisse uma programação invisível rodando por baixo da sua consciência, definindo as suas ações. Se você já sentiu isso, este vídeo é para você. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui, você aprende a navegar com intenção. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. A gente vai mergulhar fundo nessa programação invisível. Vamos entender de onde ela vem, como ela opera e, o mais importante, como a gente pode assumir o controle e reescrevê-la para que ela trabalhe a nosso favor e não contra nós. No nosso último vídeo, As Regras Secretas do Jogo da Carreira, a gente falou sobre o Habitus, do pensador Pierre Bourdieu. Hoje, a gente vai colocar esse conceito no microscópio. A gente vai aprender a ler e a reescrever o nosso próprio piloto automático cultural. Então vamos descer um nível mais fundo. De onde vem esse piloto automático? O Bourdieu chamou isso de hábitos. E eu não quero que você se prenda ao nome, mas sim à ideia, que é genial. Pensa no hábitos como o leito de um rio. Ele não apareceu ali do dia para a noite. Ele foi esculpido ao longo de anos, gota a gota pela chuva, pelas estações, até que se tornou o caminho natural e quase inevitável para a água seguir. O nosso hábitos é a mesma coisa. Ele foi esculpido em nós, gota a gota, por toda a nossa vida. É a soma de todas as microlições que a gente aprendeu sem perceber. O muito obrigado que a sua mãe te ensinou a falar, o senta direito do seu pai, a forma como seus amigos faziam piada, o jeito que o seu primeiro chefe te deu uma bronca. Tudo isso foi cavando um rio dentro da gente, criando o nosso caminho natural de reagir, de sentir, de pensar. E é por isso que ele é tão poderoso. Ele é a nossa segunda natureza. E a gente vê esse rio a correr solto a bordo todos os dias. Deixa eu te contar a história real da tripulante latina. Eu vi ela, super gente boa, chegar para o capitão, no meio de outros oficiais, e o chamar pelo primeiro nome. O rio dela, o piloto automático dela, foi cavado numa paisagem de calor humano, de informalidade, onde ser próximo é ser legal. Mas o navio é outra coisa. Naquele segundo, o ar da sala ficou denso. O capitão não disse nada. Mas os olhares dos outros oficiais foram como uma muralha de gelo. O rio dela tinha acabado de bater contra uma represa. O piloto automático dela, programado para simpatia e quebrar o gelo, tentou abrir uma porta que exigia a chave da formalidade e respeito à hierarquia. E a grande sacada é esta: a chave dela não estava errada. Ela só não foi feita para aquela fechadura. E é disso que se trata. O seu piloto automático não é bom nem mau. A questão é, ele é compatível com o ambiente onde você está tentando ter sucesso? Ok, então a gente entende que o nosso piloto automático, o nosso hábitos é poderoso. Ele é como a correnteza de um rio forte. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Dá para nadar contra essa correnteza? A boa notícia, sim. A ótima notícia, você não precisa de nadar contra ela o tempo todo. Você precisa de aprender a construir um leme. Você não é um robô programado para sempre com o mesmo código. Você tem a capacidade de reescrever a sua programação. E essa é a jogada de mestre que separa os amadores dos profissionais de elite. A troca estratégica. Pensa nisso como se tornar bilíngue. Não em idiomas, mas em comportamentos. Quando você aprende um novo idioma, no começo, é um esforço danado, né? Você ouve uma frase, traduz na sua cabeça para o seu idioma nativo, pensa na resposta, traduz de volta e só então fala. É lento, é cansativo. Esse é o seu hábitos, o seu idioma nativo, a lutar para se manter no controle. A troca estratégica é exatamente esse processo. É a sua capacidade de conscientemente parar a sua reação automática e dizer: espera, neste ambiente, com esta pessoa, o meu idioma nativo não funciona. Eu preciso de traduzir o meu comportamento. É sobre ser um ator, não no sentido de ser falso, mas no sentido de ser um mestre da sua arte, que sabe que cada plateia exige uma performance diferente. É sobre ter um repertório de respostas, em vez de uma só. Não se trata de perder a sua identidade, mas de expandi-la. O profissional de elite não é monolíngue no seu comportamento. Ele é um poliglota. Ele sabe quando falar a língua da formalidade, quando falar a da informalidade, quando falar a da comunicação direta e quando falar a das entrelinhas. E eu sei que se tornar esse poliglota de comportamentos parece difícil, parece teórico.
Então, deixa eu tirar do pedestal do mentor e contar uma história minha. Uma lição que eu precisei de aprender na marra. Na empresa italiana onde trabalho, as minhas configurações de fábrica, o meu hábitos focado em resultados, me dizia para ser eficiente. Para mim, tempo era uma linha reta, e o cafezinho no meio da manhã era um desvio inútil, uma curva que atrasava a chegada no destino. Eu via colegas a passarem 10 minutos a conversar e pensava, que perda de tempo, quanta coisa eu já teria resolvido. E com essa mentalidade, eu educadamente recusava os convites para café. E eu achava que estava a ser visto como produtivo, como um bom profissional. Mas, na verdade, eu estava a ser visto como distante, como frio, como alguém que não era parte do time. E eu não entendia por que os meus projetos, por mais perfeitos que estivessem no papel, às vezes encontravam uma resistência invisível. Eu estava falhando em entender a regra mais importante daquele ecossistema, daquele navio. Como a gente viu no nosso vídeo, os códigos da conexão em equipes multiculturais, para algumas culturas a confiança pessoal é a moeda mais importante. E eu estava a tentar comprar confiança com a moeda da eficiência, mas o câmbio daquela cultura era outro, a moeda da conexão pessoal. O café não era sobre o café, era o aperto de mão invisível. Era o momento de construir a ponte por onde o trabalho passaria depois. Então, eu precisei de conscientemente desligar o meu piloto automático. Foi como aprender a escrever com a outra mão, como eu falei antes. No começo, era estranho, parecia forçado, mas eu comecei a aceitar e depois a propor esses cafés. O resultado foi como se, de repente, eu tivesse aprendido a falar o idioma local. As relações melhoraram. Os projetos começaram a fluir com uma facilidade que a minha eficiência sozinha nunca conseguiu. Eu não mudei quem eu sou. Eu não deixei de ser o Pierre focado em resultados. Eu apenas aprendi a falar o idioma café com conexão. Eu adicionei uma nova chave no meu chaveiro. Então, como a gente começa a se tornar esse poliglota de comportamentos? Como a gente sai da teoria e vai para a prática? O caminho é um plano de jogo de 2 passos. Pensa nisso como se tornar um detetive e um arquiteto da sua própria mente. O primeiro passo é o diagnóstico, é o trabalho do detetive. Sua primeira missão é a vigilância. É simplesmente observar o seu suspeito, você mesmo, no seu habitat natural, que é o dia a dia do navio. O objetivo aqui não é mudar nada ainda, não é se julgar, é só coletar os dados. Pegue uma lupa e um bloquinho de notas mental. Quando um chefe te critica na frente de todo mundo, qual é a sua primeira reação automática, aquela que vem da barriga? É sentir o rosto queimar de vergonha? É querer se defender na hora? É se calar e guardar a raiva? Anote. Quando um hóspede é rude com você por um motivo que não tem nada a ver contigo, qual é o seu impulso? É responder no mesmo tom? É forçar um sorriso que não chega nos olhos? Anote. Quando um colega te pede ajuda bem na hora do rush, o que o seu corpo quer fazer? Ajudar, mesmo se atrapalhando, ou dizer agora não dá? O objetivo é mapear o leito do seu rio. É entender qual é o caminho que as suas emoções e reações sempre seguem por padrão. Uma vez que você tem esse mapa, você deixa de ser refém do rio e pode começar a pensar como um arquiteto. E aí vem o segundo passo, a troca. Uma vez que você sabe qual é o seu piloto automático, você ganha um superpoder, a pausa. Aquele meio segundo que existe entre o gatilho, a crítica do chefe, a grosseria do hóspede e a sua reação. E é nessa pausa que você faz a troca estratégica. É nesse momento que você, o arquiteto, decide se vai deixar a água seguir pelo caminho de sempre ou se vai construir um pequeno desvio. E para decidir isso, você se pergunta, qual seria a reação oposta, mas mais eficaz? Se o seu instinto é se defender da crítica, a troca estratégica pode ser respirar fundo e dizer, obrigado pelo feedback, vou pensar sobre isso. Se o seu instinto é ser informal com todo mundo, a troca pode ser usar um tom mais respeitoso com aquele supervisor que, como a gente viu no nosso vídeo, seu chefe é um facilitador ou um comandante, é claramente um comandante. Cada troca bem-sucedida é como aprender uma nova palavra no seu novo idioma de comportamento. No começo é difícil, exige um esforço consciente, mas com o tempo você se torna fluente e o seu repertório de respostas se torna muito maior. O que nos leva à conclusão estratégica. A gente mergulhou fundo no nosso piloto automático, no nosso hábitos. A gente entendeu de onde ele vem, como ele opera e o mais importante, que a gente não é refém dele. Você não é apenas o rio que segue o caminho de sempre. Você é também o engenheiro que pode construir novas barragens e novos canais.
E essa é a nossa provocação final. Olhe para o leito do seu rio hoje, para a sua carreira. Qual é a correnteza automática que mais te limita? É a dificuldade em dizer não e acabar sobrecarregado? É a informalidade excessiva que às vezes te faz parecer pouco profissional? É o medo de falar com a hierarquia que te impede de apresentar suas melhores ideias? E a pergunta mais importante: qual é a primeira troca estratégica que você vai tentar fazer esta semana? Qual é o primeiro desvio que você, o arquiteto, vai construir no seu rio para começar a navegar em direção a um novo oceano de oportunidades? Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em anos a trabalhar no RH em navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa e de sinalizar para o YouTube que mais navegadores precisam de a encontrar é simples. Clique no botão Hype, deixe o seu like e se inscreva para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. Me conta aqui embaixo qual piloto automático você vai começar a observar em si mesmo esta semana. A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.